No ano passado, foram mais de 50 mil brasileiros que morreram, não só pela poluição do ar, por falta de saúde, por violência na rua. Então, nossa proposta, inclusive, o governo desonerou, tirou a CID da gasolina, que é um combustível poluente, e deixou a CID em cima do etanol, quer dizer, prejudicando mais ainda a poluição do ar. Então, eu tenho a convicção que, fazendo as políticas corretas a respeito do meio ambiente, nós defendemos um meio ambiente saudável, sustentável, o PSC defende desta forma, então eu acredito que, com a política correta, nós vamos evitar as mortes, não só pela poluição do ar, mas outras mortes que têm acontecido no país por falta de estrutura, e você que é médico já falou sobre isso aí, da situação que hoje, quantas pessoas chegam no hospital e estão morrendo porque não tem atendimento, não tem médico, não tem remédio, não tem aparelho funcionando para fazer os exames necessários. Então, nossa preocupação no meio ambiente é com um todo, não apenas com o aspecto de estar essa poluição que nós vemos aí e que as pessoas realmente têm sofrido de maneira drástica nesse país. O pastor acertou muito bem na questão do CID. Esse é realmente um elemento importante a voltar para você estimular o combustível mais limpo nas cidades. Mas eu quero voltar a insistir nesse ponto. A presidenta, o seu ministro da Saúde, não falam nada sobre isso. São 60 mil brasileiros que vão morrer esse ano por causa da poluição do ar. E o Brasil, erradamente, na contramão da história, já colocando petróleo cada vez mais na nossa matriz energética. Portanto, comprometendo definitivamente ao ar das cidades brasileiras por décadas. Pastor Everaldo, 30 segundos para a sua tréplica. Entre outros aspectos que você falou dessa situação, nós temos que aumentar a fiscalização também sobre os veículos, tanto caminhões, veículos de passeio, os ônibus, que efetivamente colocam uma poluição muito grande, principalmente nas grandes cidades. Nós que viajamos pelo Brasil todo, nós temos visto que a falta de mobilidade urbana adequada tem provocado os engarrafamentos quilométricos e, com isso, tem ajudado a poluir o ar e causando essas trágicas mortes. Agora é o pastor Everaldo que segue escolhendo para quem só vai perguntar. Pode ser para o Levi Fidelis ou para a Luciana Genro. Ô, Levi, sem ser um jogo de compadres, mas eu vou falar com você o seguinte: lamentavelmente, eu tenho que voltar a um assunto que continua sendo manchete do noticiário: o escândalo da corrupção na Petrobras. A candidata do governo era ministra das Minas e Energia, era presidente do Conselho de Administração e é o presidente da República, e disse que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Você acredita que também ela não tem a menor ideia do que está acontecendo em outros setores do governo? Okay. Meu amigo Everaldo, não só não tem a menor ideia nisso, como em outras coisas. Por exemplo, no debate acontecido na TV Aparecida, eu coloquei, porque havia lido, naturalmente, que o orçamento nacional hoje é da ordem de 2 trilhões, 480 bilhões e 800 milhões de reais. A candidata, talvez desinformada, colocou que 5 trilhões. Isso é notável mesmo porque, para você dirigir um país, dirigir uma nação, se você não tem o mínimo conhecimento do valor do seu orçamento, já imagina o resto. Preocupante. Não estou querendo com isso ofendê-la, mas foi um deslize. Isso pode acontecer na nossa vida. Agora, realmente nos preocupa muito essa questão dos escândalos que sucessivamente têm ocorrido em nossa nação. Petrobras, né? Já tivemos também outros escândalos, né? E a preocupação maior da população é exatamente ter solução nessas questões que a todo momento, cotidianamente, ocorrem. E que fim terá isso? Não sabemos, que o judiciário é lento. O Ministério Público acusa, mas não prossegue. E a minha preocupação é que daqui a pouquinho teremos mais outros escândalos. Ao que tudo indica, o IOCEF vem de novo com outros escândalos aí. Até que ponto nós vamos aguentar essa corrupção desenfreada do atual governo? Okay. Por ter falado sobre este assunto no programa eleitoral do PSC, envolvendo membros do atual governo,
a candidata tirou 1 minuto do nosso tempo de televisão. Uma atitude antidemocrática, autoritária. No Brasil do atual governo, falar a verdade é proibido. Se um funcionário da Petrobras, indicado pelo atual governo, disse que recebeu mais de 50 milhões de propina, imagina os seus chefes. Lamentavelmente. Candidato Levi, o senhor segue agora com 30 segundos da tréplica. Everaldo, já tivemos alguns escândalos aí bem recentes. Mensalão e outros que ainda estão por surgir. Eu creio que até o final dessa eleição, ao que tudo indica, vem um tal do Youssef com as suas denúncias, após o Paulo, né? Eu acho que essa eleição não vai terminar bem desse jeito. Não sei, os 3 que estão pontuando poderão ter alguma surpresa com os 3 menores que aí estão, né? Vamos ver o que o povo decide no dia 5 de outubro próximo. Vamos lá. Sim. Antes de prosseguirmos, eu quero registrar mais uma vez que durante o confronto de ideias entre o pastor Everaldo e o Levi Fidelis, os 2 candidatos, a candidata Dilma Rousseff pediu novamente direito de resposta, pedido que será analisado pela comissão organizadora desse debate. Candidato Levi Fidelis, é o momento do senhor encaminhar a sua pergunta ao candidato Luciano Genro. Sim. Senhora Genro, você sabe que nós temos posições, às vezes, radicais à direita e você à esquerda, e o universo conspira ao nosso favor quando se trata de macroeconomia, né? A candidata Marina, ao que tudo indica, está muito bem acompanhada de sonegadores, banqueiros, e ao que tudo indica, ela está muito satisfeita por não tratarmos desse assunto hoje, mas vamos lá. Você acha que nós temos condição de pagar anualmente 250 bilhões de reais em juros, tirando o nosso sofrido dos cofres? Pois é, Levi. Olha só, eu sou radical mesmo. Eu quero ir à raiz dos problemas. E aí o Eduardo faltou na aula de sociologia, Eduardo. Porque na aula de sociologia a gente aprende que tem classes sociais e tem lado na política. Não dá para defender pautas progressistas e estar junto com governos da direita. Não se avança em pautas progressistas com governos da direita. E é verdade, Levi, nós temos no Brasil as mais altas taxas de juros do mundo. Isso significa endividamento para as famílias. 60% das famílias brasileiras estão endividadas. 57 milhões de pessoas já não conseguem mais pagar suas dívidas em dia por causa das altas taxas de juros. A presidenta Dilma aumentou a taxa de juros 9 vezes em apenas um ano. Isso significa ganhos para os bancos e perdas para a população, perdas para as famílias e também desemprego. O IBGE divulgou um dado muito trágico. Nós temos um índice de desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos que chega a 14%. Isso significa que as empresas estão especulando no mercado financeiro, colocando seu dinheiro lá para render as altas taxas de juros, ao invés de investir na produção, que gera emprego, que gera salário, que gera desenvolvimento. E a concentração de renda aumenta cada vez mais. O Brasil, inclusive, subiu no ranking do país que mais tem bilionários no mundo. Nós temos 61 bilionários que possuem uma fortuna acumulada de mais de 150 bilhões de dólares. 30 segundos para a sua réplica, candidato Levi Fidelis. Por isso, Luciano, que a minha proposta matriz é exatamente mudar o atual modelo de desenvolvimento nacional do bancário e financeiro, que controla a inflação, que tiraniza o povo, para o da produção e da produtividade integral, onde sim, efetivamente, com mais produção, com mais produtividade, nós teremos um país que tenha realmente um futuro para os seus filhos, onde a educação, a saúde, a moradia e, acima de tudo, os nossos velhinhos que estão aí com esse fator providenciário poderão receber salários no futuro compatíveis com a sua necessidade. Exatamente o que eu defendo, como você também. Além do mais, Levi, não se pode fazer essa política de segurar a inflação com altas taxas de juros. Essa política só resulta no que nós estamos vendo agora. O Brasil se endividando cada vez mais e o povo endividado cada vez mais, com os bancos lucrando. Nós podemos segurar a inflação com os preços administrados pelo governo, que, aliás, subiram acima de 200% da inflação. A luz, a energia elétrica, o governo está pagando, está dando empréstimo para as distribuidoras que o povo vai pagar. E tanto a Dilma, a Marina e o Aécio estão promovendo... Tempo encerrado, muito obrigada. Eu quero comunicar que durante essas respostas, a comissão organizadora do debate concedeu 30 segundos de direito de resposta à candidata Dilma Rousseff, porque ela foi mencionada num confronto anterior. Eu peço à plateia que não se manifeste, por favor,
porque ela foi mencionada num confronto anterior. A senhora tem 30 segundos, candidata. Na verdade, uma coisa tem de ficar clara. Quem demitiu o Paulo Roberto fui eu. E quem, a Polícia Federal do meu governo, investigou todos esses malfeitos, esses crimes e esses ilícitos. Eu quero dizer que eu sou a única candidata que apresentei propostas concretas de combate à corrupção, principalmente a impunidade, como, por exemplo, tornar o crime de Caixa 2 um crime eleitoral. Eu quero também, só tenho 30 segundos. São 30 segundos, ótimo, candidata. eu vou usar meu tempo Obrigada. nas outras respostas. Então, agora nós seguimos com os confrontos. Agora é a vez, então, da candidata Luciana Genro, que vai ser a última a perguntar. A senhora só pode perguntar para a candidata Marina Silva. Perguntarei para Marina. 30 segundos. Marina, tu tens dito que defendes uma nova política, mas a tua nova política é muito parecida com o PSDB. Inclusive, teus economistas são ligados ao PSDB e têm defendido uma política econômica que vai gerar mais desemprego e mais arroxo salarial para o povo. Além disso, a tua nova política também beneficia os bancos, que inclusive são financiadores da tua campanha, os bancos e as empreiteiras. Eu queria saber como é que tu vai fazer uma nova política com esses aliados. Primeiro você tem que entender o que significa nova política. A nova política não é um monopólio da esquerda, não é um monopólio também da direita. Aliás, a nova política, ela é praticada pela sociedade. Esse discurso de que existe um grupo que é o supremo bem e o outro é o supremo mal, isso é uma visão autoritária do mundo, porque você tem o poder de dizer, decretar quem é o bem e quem é o mal. A nova política está sendo feita, sim, Luciana, pela sociedade brasileira, que tem a capacidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Hoje nós vemos um movimento no Brasil inteiro que quer melhorar, sim, a qualidade da política, que não é mais dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela liderança carismática, pela UNE, pelo DCE, pelas ONGs. É o que eu chamo de ativismo da sociedade, o ativismo autoral. Existem pessoas que não são capazes de compreender isso e acham que vai ficar eternamente com esse discurso de que a nova política é um monopólio daqueles que se auto-intitulam de esquerda. Eu sou, sim, parte desse processo. Não sou sozinha. Estou com a sociedade, defendemos uma nova maneira de governar, de fazer escolhas e vamos, sim, mudar o Brasil com a ajuda da sociedade brasileira. A nova política da Marina é assim, ela recebe a pressão do agronegócio, cede e diz que nunca foi contra os transgênicos. A pressão dos banqueiros, ela cede, dizendo que vai dar autonomia para o Banco Central. A pressão dos reacionários do Congresso Nacional, que eu não chamo de evangélicos, porque os evangélicos não endossam essa política homofóbica defendida pelo Malafaia, mas ela cede aos reacionários do Congresso Nacional e joga na lata do lixo o seu programa de defesa dos direitos LGBT. Essa é a nova política da Marina, mais velha do que a história. A nova política que eu pratico é exatamente para evitar esse tipo de atitude, que espalha boatos, que espalha calúnias, sem nenhum compromisso com a verdade. Isso é velha política. É por isso que eu disse que existe velha política de direita, mas também existe velha política de esquerda, que faz a mentira, que espalha o boato, que não se preocupa com os fatos. Eu tenho uma atitude, uma história progressista no Congresso Nacional. O tempo todo reafirmo as minhas posições. Obrigada, elas são candidata. As mesmas. Obrigada, desde candidata. sempre. Tempo encerrado. E assim nós encerramos o primeiro bloco desse debate. Depois do intervalo, nós voltamos com as perguntas dos jornalistas do Grupo Record. Eleições 2014. O voto na Record.